iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. O nosso tema de hoje também é de extrema importância. Vamos falar sobre a sociedade civil organizada e vamos refletir sobre a responsabilidade que cada um de nós temos para a construção de uma sociedade mais democrática. Quem está conosco para falar sobre esse assunto é o Frater Alfredo dos Santos Júnior. O Frater Alfredo é formado em Administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, com especialização em Gestão de Recursos Humanos. É mestre em Filosofia pela Faculdade de São Bento, em São Paulo. É também diretor executivo do Instituto GESC, entidade que trabalha pelo fortalecimento da gestão das organizações da sociedade civil. Membro da Ordem Rosa Cruz Amorque desde 1973, foi fundador da loja Tatuapé e seu terceiro mestre. Atualmente, atua junto à Grande Loja de Língua Portuguesa na coordenação da Ordem Guias do Graal e é coordenador-geral da Universidade José Croá Internacional. Frater Alfredo, muito obrigada pela presença. Olá, Vivi, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando com você, com todos os fratres e sorores e podendo falar de um tema que é muito importante e que para mim, pessoalmente, é muito caro. É muito gostoso de conversar. Bom, então vamos começar do princípio realmente, né? O que é a sociedade civil organizada e qual que é a sua função? Bom, uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte, da sociedade civil, todos nós fazemos parte desde que nascemos, né? Quando a gente nasce e é registrado, nós já fazemos parte da sociedade civil. A sociedade civil organizada, ela aparece no momento em que indivíduos, pessoas como nós, se juntam em organizações, que nós chamamos de organizações da sociedade civil, o nome popular para isso é ONG, né? Organizações não governamentais, para cumprir uma determinada finalidade, prestar um determinado serviço, né? Lutar por uma determinada causa. Então, a sociedade civil organizada é isso, é formada por grupos de organizações e que congregam, nas quais as pessoas se juntam para defender determinadas causas ou prestar determinados serviços para a sociedade e para a comunidade, né? Esse é o que a gente pode chamar de sociedade civil organizada. Isso. Joia. Bom, Frater, e como que se dá a atuação delas? Olha, nós temos hoje, é extremamente variado, né? O último levantamento que foi feito alguns anos atrás, nós temos poucas informações ainda a respeito, dá conta de que nós temos no Brasil hoje perto de 300 mil organizações dessa natureza. Se fôssemos pensar em tudo que não tem fim lucrativo, o número seria o dobro. Estamos falando de 300 mil organizações, mais ou menos nesses padrões que nós chamamos de organizações não governamentais. Elas se dedicam a uma variedade imensa de serviços, né? Imensa de serviços, serviços sociais, serviços de educação, de proteção ambiental, de defesa de direitos, né? Serviços ligados à saúde, né? A variedade de causas, né? Proteção de animais, sabe? Defesa, luta pelo direito de inclusão. As causas são as mais variadas possíveis, né? E, quer dizer, é uma atuação muito capilarizada em todo o país, né? E voltada para causas bastante específicas. As organizações, elas nascem locais, Vivi, elas não nascem no Brasil, elas nascem numa rua, num bairro, numa comunidade, nascem do impulso de pessoas, que nós chamamos de empreendedores sociais, pessoas que têm um sonho, têm um ideal, ou estão indignadas com relação a uma situação, ou querem defender um determinado direito. Então, elas empregam energia, tempo, voluntariamente, põem dinheiro do seu bolso, atraem pessoas que simpatizam com elas e com isso vão formando núcleos que vão cuidando dessas necessidades no local. Com o tempo elas vão crescendo e sua atividade vai se expandindo, né? Vão se organizando, trabalhando em rede. É dessa maneira que funciona. O trabalho em rede das organizações é muito importante, porque é assim que elas criam força para ampliar a sua atuação. Na verdade, assim, a gente tem que deixar de delegar ao outro as coisas, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é a grande importância. Sem dúvida nenhuma, sabe? O que você acabou de dizer, é o grande mote da sociedade civil, né?
organizada, são as pessoas que entendem que existe um papel que só elas podem fazer. E que se elas simplesmente ficarem esperando ou cobrando muito vagamente ou acreditando que só os seus representantes vão fazer, elas vão ver que isso não acontece. Sabe, dizer, não, isto é comigo, eu vou fazer, e você percebe que tem muito mais gente engajada, muito mais gente preocupada em fazer isso junto com você. Essa articulação, sabe? Essa chance de trabalhar juntos é a grande força que anima a sociedade. É o que dá a vida, realmente. Sim, é a alma da sociedade civil. Isso. E historicamente, no Brasil, como é que a gente pode situar, então, a organização da sociedade civil? Boa pergunta. A gente pode dizer que isso sempre existiu, mas existiu de uma forma muito embrionária, né? Até os anos 70, o que nós tínhamos eram organizações que faziam serviços de caridade. Muitas delas ligadas às igrejas, às grandes religiões, de toda a ordem, né? Não nenhuma nem outra. Mas era isso, eram pessoas que devotavam a ajudar os pobres, os mais necessitados. Só a partir de 1980, 1990, que isso começou a tomar feições novas. Por quê? Por conta do período de redemocratização do país. A Constituição de 88, ela é extremamente importante porque ela diz que ela dá direitos à sociedade civil. Ela diz que a participação é um direito e um dever, né? Ela coloca à disposição instrumentos de participação muito claros, muito dinâmicos, né? Ela diz, olha, não é só através de eleições que vocês podem participar. Existe uma série de mecanismos. Então, nós vamos perceber que de 90, né, na década de 90 e essa primeira década do século atual, nós tivemos um verdadeiro boom de crescimento das organizações. Elas deixaram de ser aquelas organizações pequenas, com fins caritativos, para se dedicarem a essa multiplicidade de causas das quais eu lhe falei, né? Então, dessas 300 mil, certamente 80% nasceram nos últimos 20 anos. Esse último levantamento falava que a média de idade das organizações da sociedade civil é de 15 anos. Então, nós estamos diante de um fenômeno muito recente, né? Nós somos adolescentes ainda, né? Tem um monte de coisa que nós estamos aprendendo a fazer, tem respostas que nós estamos aprendendo a dar, né? É um fenômeno, do jeito que nós conhecemos hoje, que nós conceituamos alguma coisa muito recente no país, né? É coisa de 20 e poucos anos atrás. Para cá. Joia. E como que a gente, né, como o senhor avalia a atuação, então, dessas organizações? Vi que o senhor trabalha com várias, né? Sim. Então, sim. Como é que analisa a atuação delas? Ela tem sido muito importante, né? É claro que existem graus de participação diferentes, existem organizações que são mais ativistas, né? O pessoal que lida com defesa de direitos, né? Tem uma característica importante, dizer o seguinte, as organizações nasceram para fazer serviços, muitas vezes, que o Estado não conseguia mais fazer. Então, tem um ditado no meio da sociedade civil que diz: as organizações, elas são privadas, mas fazem serviços públicos, né? As organizações da sociedade civil são privadas. Elas se constituíram porque um grupo de pessoas disse, vou fazer, né? Mas elas são públicas. Na sua grande maioria, elas prestam serviços de apoio de serviço às comunidades em que elas se encontram, né? Então, essa prestação de serviços vamos dizer assim, é aquilo que marca a vida dessas organizações, né? Agora, isso de uma maneira muito diversificada, né? Nós temos, assim, inúmeras causas pelas quais elas trabalham. Trabalham, né? E acho que é isso que é o importante, que todos vão defender realmente uma causa, né? Causa. São as pessoas que se identificam e que vão lutar, vão buscar por aquilo. E é interessante, Vivian, que isso faz parte, para quem cria uma organização dessa, isso não é mais uma coisa que ele criou, é a vida. É a vida, é verdade. Tanto é que a gente vê como é difícil, às vezes, quando chega a hora de passar o bastão, de ser sucedido, como a pessoa, às vezes, tem dificuldades de fazer isso, o fundador, o criador. Sim. Porque aquilo é parte da vida dele. Ele empenhou tempo, saúde, esforço, dinheiro, muitas vezes, em função daquilo que ele acredita, eu quero fazer isso, é a razão da minha vida. Para essas pessoas, vida e defesa da causa é uma coisa só. Né? É uma coisa que se empenha. Por isso que nós chamamos de empreendedores sociais. Sabe? São pessoas que... O empreendedor não desiste, viu? Ele não desiste, ele pode ter 1000 dificuldades, ele pode falhar 20 vezes,
Ele retorna, porque aquele sonho, aquele ideal, sabe, dele anima, né, essa ação de uma forma muito intensa. Eu acho que é isso que deixa bonito, né? Porque, na verdade, a partir do momento que você luta por uma causa, você está lutando por um sonho. Acho que é dali que você tira uma força maior para lutar e fazer com que as coisas se realizem. E lutar, às vezes, diante de dificuldades muito grandes, sabe? Muito grandes. Faltam recursos, faltam pessoas, sabe? Mas essas pessoas é questão de vida. Isso é que é o mais importante. É questão de... Não é algo a mais na vida, é a vida da pessoa. Certo. E vamos trabalhar ainda mais um pouquinho com conceitos, né? Pelo pouquinho que eu estudei, eu vi que, então, as organizações da sociedade civil atuam no chamado terceiro setor. Isso. O que é esse terceiro setor? É um sinônimo. Eu costumo falar que tem duas expressões que eu, pelo menos, tenho evitado usar muito, sabe? Uma é ONG, né? Por quê? Porque, sabe, são conceitos que a gente não sabia no começo, lá há 20, 25 anos atrás, a gente não sabia direito como chamar, então foi dando um nome e ele foi ficando. Sabe? Organizações não governamentais. Peraí, as empresas também são não governamentais e não são organizações da sociedade civil, né? Então, mas foi o nome que se colocou, né? E terceiro setor foi o nome que, bom, eles não são governo, né? Eles não são empresas. Então, eles são terceira coisa, então ficou terceiro setor. Né? Então, hoje, terceiro setor é um nome que, pelo menos no nosso entendimento, é um nome inicial que nós demos para a sociedade civil organizada. Né? Certo. Então, porque eles não eram nem empresas, nem eram governo, né? No começo faziam serviço público, mas não eram empresas, né? Então, essas duas expressões foram muito usadas durante algum tempo. E são expressões que não expressam mais. Né? Ninguém que trabalha para o governo fala, eu trabalho no primeiro setor. Não, é verdade. Você fala, onde é que você trabalha? Que empresa? Você não vai falar, eu trabalho no segundo setor. Não, eu trabalho na empresa, no mercado, né? Então, acho que também é uma questão de identidade que nós podemos manifestar hoje. Não é terceiro setor. Sociedade civil organizada. E não somos ONGs, sabe? Até porque o termo está meio desgastado, né? Nós somos organizações da sociedade civil. E assim então, representa exatamente. E acho que de uma maneira muito mais abrangente, né? Sim. Acho que marca mais a identidade do que realmente nós estamos falando. Com certeza, ótimo. E, Frater, qual que é a relação que a gente pode atribuir entre a Ordem Rosa Cruz Amorque e a sociedade civil organizada? É uma grande pergunta, grande pergunta. E é uma coisa que eu acho que nós precisamos refletir bastante, né? Pelo menos até onde a gente consegue entender, a Ordem Rosa Cruz é uma organização da sociedade civil. Né? Ela não é uma empresa, ela não tem acionistas, ela não tem sócios, ela não tem proprietários, né? Ela é uma organização e ela também não faz parte do serviço público, né? Ela não é uma religião, ela não é uma igreja, né? Ela é uma típica organização da sociedade civil. E ela tem uma marca bem definida, ela não faz trabalho social, ela até pode fazer, mas é uma organização voltada para o aspecto da formação do ser humano, da educação, né? Da defesa de princípios que estão diretamente ligados à vida. Então, pelo menos até onde a gente pode sentir, ela é uma típica organização da sociedade civil. Agora, o que nós podemos e devemos fazer, na minha maneira de entender, é intensificar cada vez mais esse trabalho, sabe? O mundo de hoje, ele é marcado por três fatores importantes. Um é a complexidade, né? Os problemas de hoje são problemas muito interligados. É difícil resolver um sem resolver outro. Sim. O outro aspecto é o da novidade. Nossa geração vive desafios que os outros não enfrentaram. Sabe? Não adianta olhar para trás e falar, com o aquecimento global, como é que nossos pais trabalharam? Eles não trabalharam, eles não viram isso. Né? Essas questões de ética, com o que pode e o que não pode, eles também não viveram isso. Né? E existe uma situação de interdependência. Hoje em dia ninguém consegue fazer mais nada sozinho. Nem as pessoas, nem as organizações, nem os governos. Quer dizer, ou trabalhamos juntos, ou nós não vamos sair do buraco onde a gente se meteu, sabe? E que nós mesmos nos metemos. Né? Então eu tenho a ordem por defender a ética do jeito que ela defende, por defender o crescimento do indivíduo do jeito que ela faz, com a preocupação que ela tem com os jovens, enfim, com o trabalho do modo geral, ela faz um trabalho de imensa relevância para a sociedade civil. O que é que está faltando para nós um pouco, isso eu defendo abertamente, é que nós estejamos mais próximos das nossas comunidades. Nós ainda somos muito fechados. Quando eu digo isso, não estou falando em abrir nossos rituais,
Não, não é isso. A nossa atividade. Se nós somos interdependentes, nós não temos como fazer as coisas sozinhos. Lá fora, nós temos muitos problemas, mas tem uma porção de gente, de organizações, que nós poderíamos chamar de homens e mulheres de boa vontade, sabe? Se empenhando, lutando muito para resolver os problemas. Por que a gente não pode se juntar com eles? Né? Sim. Por que a gente não pode atuar juntos? Por que dentro das comunidades onde nós atuamos, onde o organismo afiliado está instalado, por que ele não pode participar de projetos, de iniciativas? Não é fazer política, por favor, não é isso. É dizer o seguinte, o que é que eu, na posição como Ordem Rosa Cruz, posso fazer para apoiar os esforços da comunidade nessa direção? Eu acho que isso é extremamente importante. Nós temos dito aos nossos jovens na OGG, procurem outros jovens, trabalhem com eles, se engajem em projetos, sabe? Pode ser que isso ajude a trazer, mas se não os trouxer para dentro da ordem, pelo menos nós vamos estar ajudando-os também a serem pessoas melhores, sabe? Então, a ordem é uma organização da sociedade civil, sabe? Alguns podem até não gostar, mas nós somos. E eu acho que a gente pode ter um papel muito grande. E nesse sentido, eu acho que as últimas mensagens que tem vindo da Suprema Grande Loja, principalmente da parte do Imperador, são muito claras, né? Temos um papel e precisamos estar abertos a trabalhar com outras pessoas, com outras organizações, com ideais, com ideias, com projetos, com valores que sejam semelhantes aos nossos. Eu acho que justamente a partir desse momento que a gente até tira aquela sigla, como o Frater mesmo falou, ONG, a gente passa a pensar na sociedade civil organizada, que é algo extremamente mais amplo, a gente consegue se inserir nesse processo. Né? Quando nós conversamos, sabe, é impressionante quando nós começamos um trabalho, temos um evento onde tem várias organizações, você chega no começo, ninguém conhece ninguém. Uma hora depois, você descobriu um monte de coisas que você faz, que os outros também fazem, sabe? Esse poder de articulação, né, que a sociedade civil organizada tem, ele tem uma força muito grande. E nós aproveitamos isso ainda muito pouco. Nós ainda estamos muito centrados em nós mesmos, sabe? Nas nossas preocupações, sabe? Nós precisamos cada vez mais estarmos mais abertos, sabe? Fazemos parte dessa sociedade e o que é mais importante, temos muito a contribuir. A Ordem Rosa Cruz tem muito a contribuir se dispuser a esse trabalho de articulação. Bom, o Frater também trabalha, então, com a formação dos empreendedores sociais. Sim. Né? Então, qual que é essa... Você pode comentar, na verdade, um pouco como é que é feito esse trabalho, né, junto aos empreendedores sociais? Nós fazemos parte de uma organização que nasceu dentro de uma escola de negócios, da Fundação Instituto de Administração em São Paulo. Lá, alguns alunos, há 20 anos atrás, resolveram se juntar para fazer algum trabalho que fosse social. E eles descobriram que, como voluntários, eles não sabiam fazer nada, né? Mas eles entendiam de uma coisa que era muito carente, eles entendiam de gestão. Eram todos empresários, consultores, gestores, né? Então eles falaram, puxa, por que a gente não pode fazer alguma coisa nesse sentido? Então, depois de algumas experiências, eles criaram um programa chamado GESC, Gestão para Entidades da Sociedade Civil. É um programa de gestão, né, que é voltado para apoiar os esforços das organizações para melhorarem a sua gestão. Porque quando o empreendedor social começa, ele não está preocupado com gestão, ele está preocupado em resolver o problema lá na ponta. Sim. Se é para cuidar de criança, de velhinho, de bicho, ele está empenhado naquilo. Ele só vai se preocupar quando ele já tem 7, 8 anos, ele descobre que ele tem uma organização na mão. Temos imensos exemplos, né? Uma quantidade imensa de exemplos nessa situação. Aí ele fala, meu Deus, quem é que vai me ajudar? Aí é que a gente entra, né? Nós oferecemos um programa, numa versão presencial e numa versão à distância. E uma das coisas fantásticas foi que eles criaram foi de que, durante o curso, as organizações têm que desenvolver um projeto, que eles mesmos escolhem. E para fazer esse trabalho, nós disponibilizamos um consultor social para eles. Que quem são? Nossos alunos e ex-alunos voluntários, que fazem esse trabalho voluntariamente. Então, isso é muito rico, né? Porque a organização se fortalece enquanto gestão, né? Enquanto capacidade de gestão, conta com a assessoria de um profissional que está fazendo pós-graduação, MBA numa escola de negócios de primeira linha, e esse profissional, ele faz um trabalho de voluntariado qualificado, né?
A gente teve exemplos muito engraçados, de falar, eu quero ser voluntário, mas eu não sei servir sopa, eu não sei, não gosto de pegar a criança no colo, o que é que eu faço? Falo, não, você vai poder ser voluntário com aquilo que você sabe fazer, ajudar a dirigir organizações. Então, para você ter uma ideia, desde que o programa foi criado em 97, já passaram pelo nosso programa mais ou menos 700 organizações, né? E esse número está crescendo muito porque agora nós estamos investindo bastante nos programas de educação à distância, né? Com 300 mil no Brasil, espalhadas em tudo quanto é canto daqui, nós não podemos ficar restritos ao trabalho presencial. Então, o trabalho que nós fazemos principalmente lá começou com esse trabalho de fortalecimento de gestão. Mas hoje nós temos outras preocupações. Primeiro, nós queremos ser um mobilizador de rede, nós queremos ser um incentivador do trabalho em rede. Nós também acreditamos que nós podemos fazer a ponte entre o mundo dos negócios e o mundo da sociedade civil, né? E podemos prestar consultoria para empresas que desejam fazer investimento social, né? Existem muitas empresas que não é que doam dinheiro, elas fazem investimento social, né? Elas investem parte dos recursos dela para ajudar comunidades onde elas estão inseridas. Então, esse é o trabalho que nós fazemos lá. É um trabalho apaixonante, né? Eu me juntei lá em 98 para ser voluntário e nunca mais saí de lá. Hoje virei esse apóstolo da sociedade civil que você está vendo aqui defendendo, porque é alguma coisa que realmente mostra o quanto que a gente pode fazer como indivíduos, como você citou, logo na abertura da nossa conversa. É que, na verdade, acho que quando você começa a se envolver, você não percebe quais são as atividades que você vai ter que desempenhar. E daí que vem a nossa próxima pergunta, qual que é a importância, então, da liderança para aqueles que trabalham, então, com a organização da sociedade civil? Bom, liderança é importante em qualquer sentido, né? A gente costuma pensar, às vezes, não, sabe, uma pessoa só não faz sozinha. Um líder forte pode fazer muita coisa. A gente vê isso em empresas, né? A empresa está lá, imensa, tal, às vezes assume um novo presidente de uma grande corporação global, apesar de ser uma corporação global, se ele quiser, ele impõe a sua marca. Então, a presença de um líder efetivamente comprometido, disposto a mudar, é condição básica, né? Eu acho que dentro dos papéis do líder, 2 papéis são absolutamente importantíssimos. Um é o de mobilizador. Isso foi o que eu aprendi na minha experiência também lá, sabe? O que de melhor eu posso fazer é juntar pessoas. Certo. É o que melhor eu posso fazer, sabe? Trazer essas pessoas que querem contribuir e não sabem como, trazê-las e, sabe, mostrar para eles caminhos onde eles podem trabalhar. Então, acho que uma das qualidades do líder nessa é ser mobilizador. É ver as pessoas que estão disponíveis e trazê-las e agrupá-las em projetos. E a outra é ser coordenador. Por que isso, Vinho? Porque eu acho que existe aquela noção ainda, eu brinquei com a história da Paulista, tal, mas é um pouco de verdade. Hoje as pessoas acreditam que quando vão protestar, quando se juntam para alguma coisa, elas estão mudando as coisas. Pouquíssima chance de mudar, né? Essa energia que é criada quando estamos juntos, que é muito forte, se ela não tiver um caminho, ela se dissipa. Como toda energia, ela se perde. Sim. Então, quer dizer, para que isso tenha realmente validade, é preciso que isso aqui seja condensado de uma maneira mais ou menos planejada, de mais ou menos organizada. São o que as organizações devem fazer e é esse um dos grandes papéis do líder. É pegar essa energia latente, sabe, das pessoas que querem mudar, que querem fazer algo diferente. E canalizá-las dentro de um propósito, dentro de um projeto, né? Acho que essas 2 qualidades, esses 2 papéis, quando nós falamos na liderança de uma organização da sociedade civil, eu acho que são preponderantes. A capacidade de mobilizar, né? E a capacidade de dirigir, sabe, de coordenar esforços na direção de uma meta bem estabelecida, para que essa energia não se dissipe e a pessoa acabe não se frustrando de sentir, puxa, fiz um esforço danado e não deu em nada, não resultou em nada. Certo. Bom, Frater, nós comentamos a respeito do papel da ordem, então, em relação à organização da sociedade civil, né? E desde 2002, na verdade, nós publicamos 2 documentos muito importantes que demonstram um pouco disso que o Frater falou, até dessa atuação do próprio Imperator, né? Que nós temos, então, um manifesto que foi divulgado em 2002, o Positio Fraternitatis, e agora, né, no final de setembro, né, saiu um segundo manifesto, que é justamente o Appelatio Fraternitatis. Qual que é a sua opinião a respeito, né, desses 2 documentos? Antes de falar dos documentos, eu preciso lhe dizer para você uma coisa que me chamou muito a atenção.
foi quando da abertura da Convenção Mundial da Ordem aqui no Brasil. Frater Christian, nosso imperator, fez um discurso muito forte, muito forte. Ele é uma pessoa muito gentil, muito afável. Eu fiquei até surpreso com a intensidade com que ele colocou algumas coisas. Nunca vou esquecer, né? Por uma incrível coincidência, cheguei um pouco atrasado, estava sem um aparelho de tradução simultânea e me esforcei para tentar entender um pouco em francês o que ele dizia, né? Não vou jamais esquecer quando ele, até aumentando o tom de voz, disse: até quando nós vamos assistir a algumas coisas? Até quando nós vamos assistir à degradação da natureza? Até quando, sabe? Aquilo era uma pergunta para a gente, para todas aquelas 2.000 pessoas que estavam na plateia. Nós vamos assistir até quando passivos a que isto aconteça, né? Era uma convocação nesse sentido. Olha, sim, como Rosa Cruz e como indivíduos nós temos o dever de fazer alguma coisa, sabe? Ver a primeira pessoa, né, o primeiro mandatário da organização, nossa, né? Depois ficou muito claro isso, né? E aí me recordei muito a posição que ele tinha assumido no Posício, né? Ele e a Suprema Grande Loja, né? De deixar muito clara a visão da ordem nos vários campos, né? Então, isso para mim, o Posício, eu acho que devia ter sido muito mais divulgado do que na verdade ele foi. E agora vem o Apelácio, que vai mais fundo ainda, né? Porque ele estabelece o campo da espiritualidade, o campo da ecologia, o campo do humanismo como 3 grandes campos de atuação. Mas se você prestar atenção, Vivian, principalmente na parte final, ele nos conclama ao trabalho em rede. Porque ele diz assim: se você não tiver espiritualidade, se você não, mas quiser fazer alguma coisa, nós estamos abertos a trabalharmos juntos, sabe? Ele deixa isso muito claro, né? Primeiro, uma surpresa, porque ele diz assim: entre os 3 pontos, o primeiro é a ecologia, porque se o mundo acabar não tem o que fazer. Muito prático, né? Depois ele se situa na questão do humanismo e só por último ele vai falar na espiritualidade, porque ele vai dizer o seguinte: se você não acredita ou se você não acha que tem espiritualidade, mas está afim desse compromisso, você tem em nós parceiros. Ter em nós parceiros significa o seguinte: Rosa Cruzes, estendam a mão, mostrem o Apelácio, digam que nós estamos afim, digam que nós podemos trabalhar juntos. Eu acho um documento muito forte, ele merece ser divulgado, mas ele merece ser praticado. Ele não é alguma coisa para a gente ler, achar bonito, concordar ou discordar, sabe? A Suprema Grande Loja, o órgão que coordena, o órgão que detém o comando, a liderança da Ordem Rosa Cruz, está nos dizendo isso. Esses campos são os nossos campos de ação. E nós estamos dizendo o seguinte: chamem as outras pessoas, sabe? Não são eles que têm que nos procurar. Nós é que temos que estender a mão e dizer o seguinte: quer se juntar? Não quer fazer parte, mas quer trabalhar junto? Nós estamos prontos para fazer isso aqui. Acho tremendamente importante. E acho que todos nós, como Rosa Cruzes, temos que apoiar o esforço do Imperator nessa direção. Tá certo, né? Assumir, na verdade, também assumir como tarefa nossa. Sabe, nós, se me permite dizer, Vivian, nós subestimamos os nossos papéis. Nós achamos que os nossos papéis são muito limitados. Não são. Como pais, como maridos, como esposa, como mães, como empregados, como Rosa Cruzes, como membros de clubes sociais, nós temos oportunidades de agir muito grandes. Os nossos papéis são muito flexíveis, né? Existem o que nós chamamos de espaços de liberdade individuais que podem ser muito expandidos e aproveitados. Nós precisamos acreditar nisso, sabe? Que esses espaços podem ser encontrados e, uma vez encontrados, exercidos e ampliados como indivíduos. E como indivíduos conscientes que entendemos que fazemos parte de um todo maior, então acho que não precisa nesse dizer o quanto que isso é importante. Com toda certeza, acho que até essa tem que ser a mensagem do nosso programa. Frater, também, né, finalizando, o senhor agora pode nos contar um pouquinho sobre o seu tema de trabalho defendido no seu mestrado? Né? Bom, foi na linha do que, eu não falei mais nada do que aquilo que eu já não queria fazer. Eu comecei trabalhando muito na ideia de devolver para o indivíduo essa condição de ativo. Então, meu trabalho muito virou naquilo que a gente chama da autoconstituição do sujeito. O sujeito é o indivíduo que assumiu o controle da vida, ou que quer assumir o controle da vida,
que não vai se deixar guiar pelo que os outros dizem para ele, que vai ser crítico, que vai procurar assumir o controle da vida dele. E ao fazer isso, ele descobre que os outros são como ele, ou deveriam ser como ele. Então, longe dele se isolar nesse egoísmo que nós vivemos hoje, ele é alguém que, ao se descobrir como sujeito, vai buscar o apoio dos outros, né? E é por isso que eu digo que ele caminha na direção do que nós conversamos. Primeiro, como indivíduo, né? Ele se constitui como sujeito, depois se junta com outros para trabalhar. E o campo de ação qual é? A sociedade civil organizada, né? Eu fui muito feliz em poder dizer no trabalho aquilo no que eu efetivamente acredito. E acredito nisso, sabe? Eu acredito muito na condição do indivíduo, quando ele transcende o egoísmo e se torna sujeito. E acredito que quando ele se junta com outros que pensam e sentem como ele, a chance de conseguirmos fazer alguma coisa é muito grande. Acho que essa é a importância de levar isso para a academia, né? Ah, sem dúvida. E foi muito bem recebido, sabe? Quer dizer, tá bom, é dentro de uma área de filosofia, né? Mas nós hoje somos pessoas que precisamos voltar a assumir essa condição de sujeito. Isso está dito pela moderna sociologia, dito pela moderna filosofia. E nós, que dizemos que a nossa missão é formar pessoas autônomas, sabe? Não estamos perfeitamente inseridos nesse contexto. E eu acho que é um caminho para, como você frisou, que nós podemos trabalhar, por exemplo, dentro de estruturas como a Universidade Rosa Croix Internacional, né? Frater, eu agradeço muito a entrevista de hoje, foi excelente. Muito obrigado. Né? Espero ter a oportunidade de entrevistá-lo em novos momentos. Meus amigos dizem que você não pode dar banquinho para mim que eu subo e falo. Então, sempre que puder falar sobre coisas que sejam de relevância, eu estarei sempre pronto e vou dizer com muito prazer. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Viu? Imagina. E nós aguardamos as suas críticas e sugestões. O nosso e-mail é presençaharmonia@morte.org.br. Muito obrigada pela sua participação conosco hoje e paz profunda.